abrir as nossas Bíblias em Romanos, que é a carta que nós estamos estudando. E vamos lá para o capítulo 6 agora. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras lendo a carta aos Romanos e fazendo uma reflexão sobre os diversos trechos da carta com as suas aplicações diversas. E olha, agora nós estamos começando uma nova etapa aí, uma nova parte. Então vamos só recordar. Hoje eu não trouxe aqui aquele esboço para visualizarmos, mas vamos lá. Vamos recordar, vá mexendo aí nas páginas da carta aos Romanos só para você se localizar. Vamos ver se eu tenho tudo de cabeça, tá bem? A carta aos Romanos começa com um prólogo que vai ser a saudação do apóstolo Paulo. Esse prólogo vai até o versículo 17 do capítulo 1. É toda uma abertura em que Paulo vai falar, entre outras coisas, sobre o evangelho que ele prega. O objetivo dele com essa carta aos Romanos é deixar claro qual é o evangelho que ele está pregando, até porque ele quer o apoio aí da igreja de Roma para chegar à Espanha. A gente já viu tudo isso. Então esse prólogo vai do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 17. Depois temos a primeira parte da carta, que é quando Paulo vai descrever o que é a perdição do pecador. Ele quer apresentar nesse evangelho, nessa mensagem do evangelho, que é a mensagem que ele está pregando, a primeira coisa que ele mostra é que no evangelho que ele prega, todos estão perdidos. Então ele vai falar a partir do versículo 18 do capítulo 1, até o versículo 20 do capítulo 3, toda essa parte de 1,18 até 3,20, ele vai falar sobre a perdição do pecador. Começa falando da perdição dos gentios, como é que os gentios viviam sem a lei, em pecado, mas com a lei dentro deles também sendo quebrada. E depois, a partir do capítulo 2, ele vai falar sobre os judeus também, a perdição dos judeus, para depois, no capítulo 3, ele mostrar que tanto os gentios quanto os judeus, isto é, a humanidade toda está perdida e não pode fazer nada para a sua salvação. Por que é que Paulo está enfatizando isso? Por causa do que ele vai apresentar depois, a partir do capítulo 3, verso 21, até o final do capítulo 5, que é o que vimos na quarta-feira passada, ele vai falar sobre a graça que justifica pela fé. Bem, então ele vai apresentar que, para o pecador perdido, a única alternativa de salvação, de redenção, está na justificação pela fé que é feita na graça de Deus. Sem a autojustificação, sem as obras da lei. Então, até o final do capítulo 5, ele vai tratar do que é a justificação pela fé, de como essa justificação pela fé nos reconcilia com Deus e resolve o problema da perdição. Tá bem? Então, primeira parte, prólogo. Segunda parte, a perdição do pecador. Terceira parte, a graça que justifica pela fé. Tá bem? Bom, aí nós encerramos quarta-feira passada dizendo o seguinte, a gente viu aqui que Paulo enfatiza que onde há muito pecado, há também o derramamento de muita graça. E aí ele antecipa uma pergunta que as pessoas podem fazer a ele, principalmente os judeus, né, que eram muito apegados à lei, ao cumprimento da lei, às escrituras. Então ele já antecipa uma pergunta que eles fariam, que é a seguinte: se onde há muito pecado existe a graça, isso quer dizer que quanto mais nós pecarmos, mais a graça vai se manifestar. Então, quanto mais a gente peca, mais graça tem. Quanto mais peca, mais graça tem. Então é sobre isso aí que ele vai tratar. Porque agora o que Paulo vai dizer é o seguinte, que a graça não é uma mensagem só
de perdão, da misericórdia de Deus, da salvação, da redenção, da justificação pela fé. A graça também é uma mensagem de mudança de vida, de mudança do comportamento, mudança da conduta, mudança da mente. E é sobre isso aí que ele vai tratar agora. Então, veja lá, Romanos capítulo 6. Então, agora a gente vai ler até o versículo 14. Então vamos lá, primeiro vamos fazer uma leitura do trecho todo, para depois eu fazer com vocês aqui algumas considerações que eu separei aqui para fazer. Então Paulo diz lá, que diremos então? Olha lá, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Essa expressão, de maneira nenhuma, ela tem uma força no grego que é como se ele dissesse assim, está fora de cogitação qualquer tipo de possibilidade, isso é impossível. Não se deveria nem argumentar sobre isso. É como se você quisesse criar uma situação hipotética, mas tão fora da razão, né? Que não tem nem consideração de levar a sério aquela situação hipotética num tipo de argumentação. Como se você perguntasse, por exemplo, se o boi voasse, né? Não vai voar. Não, mas e se voasse? Não vai voar, não faz parte da argumentação. Não tem como você discutir sobre isso. Não vai voar. O boi não vai voar. Então, é mais ou menos isso aí. Quando ele diz, de maneira nenhuma, é como se ele estivesse dizendo, o boi não vai voar, não adianta vir com esse tipo de argumentação. Essa pergunta está totalmente descabida, é isso que a expressão está dizendo. De maneira nenhuma. Nós, vejam, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Isto é, a graça nos arranca da morte no pecado, né? Então, se o pecado nos matava e a graça nos tirou dele, como é que agora a gente volta e continua querendo pecar muito para a graça nos abençoar muito? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, Paulo aproveita e lembra, vocês não foram batizados? Quando vocês foram batizados, vocês não foram imersos e saíram da água, né? Aquilo não simbolizava a morte e a nova vida? Assim como Cristo morreu, vocês morreram. Assim como Cristo ressuscitou, vocês ressuscitaram. Lembram disso? Então, por que vocês foram batizados? Porque isso aconteceu com vocês. O batismo é o símbolo daquilo. Então, Paulo está dizendo, se vocês foram batizados para dizer que morreram e ressuscitaram para uma nova vida, para que nós vivamos uma vida nova, como diz no versículo 4, como é que vocês querem continuar pecando? Depois que vocês conheceram a graça, como é que querem continuar no pecado? Se dessa forma, verso 5, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Ele está dizendo, o que aconteceu com Cristo, quando você é batizado, o batismo também está mostrando que quando Cristo estava morrendo na cruz, como ele estava substituindo você estava morrendo com ele. Quer dizer, o batismo é mais do que simbolizar
que nós morremos e ressuscitamos. O batismo mostra que isso de fato aconteceu. Se eu tenho alguém que está me representando, se ele está me representando, o que ele está fazendo ali simboliza que eu também estou fazendo. Se eu dou a incumbência de alguém me representar, o que ele faz ali é como se eu estivesse fazendo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando Cristo morreu na cruz, nós morremos ali também, porque ele estava nos representando. Quando Cristo sofreu sobre ele a condenação do pecado na cruz, nós estávamos ali nele. É como se nós ali estivéssemos recebendo aquela condenação. Então por isso Paulo diz, Cristo morre, nós morremos com ele. Agora, isso leva a entender o quê? Que quando Cristo ressuscita, nós também ressuscitamos com ele, porque se ele era o nosso representante na morte, ele também foi o nosso representante na ressurreição. É isso que o batismo está dizendo. Por isso que você é batizado e diz, eu morri e ressuscitei. Não porque você morreu e ressuscitou, porque você não morreu, nem ressuscitou. Quem morreu e ressuscitou foi Cristo. Mas você morreu e ressuscitou porque Cristo estava lá representando você. Era como se você estivesse morrendo e ressuscitando. Aí Paulo pega isso tudo e diz assim, agora, se isso aconteceu conosco, se nós morremos em Cristo e ressuscitamos para uma nova vida, como Cristo ressuscitou também, como é que agora nós queremos voltar à morte da cruz? Queremos voltar ao que é morte, se nós já superamos a morte, se já estamos além da morte, se já temos uma nova vida, se nós já saímos do túmulo, por que é que nós vamos voltar para o túmulo? Então Paulo está dizendo, vocês que ficam aí perguntando, então quer dizer que a gente pode pecar à vontade, porque a graça de Deus perdoa, a gente pode pecar à vontade que Deus vai perdoando. Deus vai perdoando. Não, isso aí é tão falso quanto o leite da cigana. Sabe a história do leite da cigana? A cigana deixou lá o leite fervendo. Aí quando ela voltou, viu que o leite estava derramando e começou a dizer, Deus dá mais, né? É o leite da cigana, Deus não dá mais nada, aquele leite ia secar, porque não é assim, esse negócio de adiar, que a graça vai perdoando enquanto a gente vai pecando, é o leite da cigana. A graça vai perdoando, não existe isso. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça e nascemos de novo e fomos regenerados, por isso que Jesus Cristo disse, aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Uma vez que nós fomos regenerados e nascemos de novo, nós não temos mais o prazer do pecado. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque a gente continua pecando de alguma forma. Mas o que acontece aqui é a mudança da nossa visão e da nossa postura com reverência ao pecado. O que eles estavam perguntando aqui para Paulo era dizendo, olha Paulo, você está desprezando a lei. Que a lei, ela é imposta a gente para a gente não pecar. Agora você está dizendo que nós não somos salvos pela lei. Você está desprezando a lei. Então quer dizer que agora virou bagunça. Isso aqui na verdade era uma grande ironia para cima de Paulo. Era uma tentativa de desqualificar o ensino de Paulo. Como se eles dissessem, agora Paulo, você está dizendo então que não tem lei, que a lei não serve para salvar? Então virou bagunça. Cada um faz o que quer. E essa graça que você está falando aí, quer dizer que ela perdoa o pecador sem as obras da lei? Então vamos entrar na farra. Quanto mais a gente pecar, mais Deus perdoa. Quanto mais... Agora Paulo está de jeito nenhum, porque a graça não passa a mão na cabeça. Ela transforma, ela faz nascer de novo. Você quer ver uma coisa? Veja lá em Tito. Adianta um pouquinho a sua Bíblia, chegando nas cartas pastorais, na carta de Tito, depois da carta aos Romanos, Tito capítulo 2. Eu gosto muito desse trecho aqui. Eu gosto muito disso aqui, porque ele acaba com essa ideia de uma graça que simplesmente passa a mão na cabeça. Tito capítulo 2, verso 11 e verso 12. Olha lá o que é que Paulo está dizendo, coisa mais clara do que isso não há. Então ele está dizendo assim, olha lá. Todo mundo achou Tito? Tito 2,
verso 11. Veja lá, olha. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas só isso não. O que mais? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quer um troço mais claro que isso? A graça de Deus nos salva, mas quando ela salva, se é salvação de verdade, ela também transforma. Ela nos leva a viver fora da impiedade, fora das paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então vejam, Paulo está dizendo, tudo isso é simbolizado pelo batismo. Batismo diz isso, que você nasceu de novo. Batismo diz isso, que você é uma nova criatura. Porque você morreu e ressuscitou com Cristo. Então, aí a gente volta lá no versículo 2, quando ele diz, de maneira nenhuma. Não tem como levar em consideração esse argumento. Está totalmente fora de cogitação. É ilógico. É irracional. Aí, lá no verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Vejam, Paulo está falando do pecado dominar os corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Isto é, vocês não vão pecar mais só porque a lei proíbe. Até porque nunca ninguém deixou de pecar porque a lei proíbe. Mas vocês vão deixar de que o domínio do pecado haja sobre vocês pela graça, pela transformação. Não é porque está escrito ali, é proibido. Mas porque a graça agindo dentro de vocês fará com que vocês naturalmente repudiem o que é proibido. Sintam nojo do que é proibido. Não tenham prazer com o que é proibido. Essa é a diferença. Isto é, quando nós nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas, os objetos do nosso prazer mudam. Os nossos objetos de satisfação mudam. Então não é só uma questão de não fazer porque a lei manda não fazer. Porque eu posso não fazer porque a lei manda não fazer, sabendo que eu gosto muito de fazer aquilo, e só não estou fazendo porque a lei manda. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu não fazer porque eu acho errado. Eu não fazer porque aquilo me faz mal. Eu não fazer porque aquilo não me faz bem. Eu não fazer porque aquilo não casa comigo. Eu não fazer porque meu eu interior não permite. Eu não fazer porque eu não tenho desejo de fazer aquilo. É muito diferente. É disso que Paulo está falando. Paulo diz, vocês morreram e ressuscitaram com Cristo e agora não dependem mais da lei para poderem superar o pecado. Vocês agora têm dentro de vocês a mudança que leva vocês a resistirem à tentação e a não pecarem. Bom, então em cima disso, vamos fazer aqui algumas considerações importantes. A primeira coisa que fica muito clara é que a graça não só salva do pecado, mas ela liberta do poder do pecado. Ela salva da condenação. Ela salva da condenação.
mas ela também liberta do domínio do pecado. Então é como um prisioneiro que foi feito um prisioneiro que está preso por causa de um crime. Então você pode ir lá e dizer para ele: olha, você está aqui pagando pelo seu crime e condenado à morte, vai para a cadeira elétrica, vai ser fuzilado, vai tomar uma injeção letal, seja o que for. Mas aí vem um indulto de Natal, uma coisa dessas qualquer, e aí liberta, salva-lhe da morte da cadeira elétrica. Você não vai mais morrer na cadeira elétrica, está perdoado. Então isso é o que a graça faz quando nos salva da condenação do pecado. Ela nos salva da condenação, ela nos salva da morte, mas não é só isso. O que Paulo está dizendo é que além de nós sermos salvos da cadeira elétrica, ela nos liberta do desejo de fazer o crime. Porque essa pessoinha pode sair de lá e continuar numa vida de crimes, mesmo depois de ter sido salva da cadeira elétrica. Como a gente ouve falar muitas vezes aí, de pessoas que são presas, são soltas e continuam na vida de crime. Às vezes continuam na vida de crime dentro da prisão mesmo, né? Agora mesmo em Cuiabá ou Campo Grande, não sei, foi Cuiabá ou Campo Grande, houve lá uma série de ônibus incendiados e a ordem foi dada de dentro do presídio. Vejam só que absurdo. Aqui no Rio de Janeiro, felizmente, a gente nunca vê essas coisas acontecendo. Mas a ordem foi dada de dentro do presídio. Quer dizer, você pode continuar um criminoso dentro de um presídio. Mesmo ali sendo punido, você ainda continua um criminoso. Então Paulo vai dizer o seguinte: a graça, quando age na vida de uma pessoa, ela não salva só da condenação da morte, ela liberta do domínio do pecado. Então ela é libertadora. Aí também vem a outra questão, que é a seguinte: a razão pela qual a gente tem maior responsabilidade ética em relação à nossa conduta agora, é porque nós passamos da condição de escravos do pecado para a condição de libertados do pecado. Então mudou a nossa condição. O Senhor Jesus Cristo havia dito que todo aquele que peca é escravo do pecado. Porém, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade os libertará. Está lá dito. Então não importa se eu cometi um só pecado. Aquele que comete pecado, ainda que seja só um, está cometendo porque é escravo do pecado. Não é? É o que eu costumo perguntar sempre. Quantas mentiras faz de alguém um mentiroso? Quantas é necessário para que uma pessoa seja mentirosa? Só uma. Quando você conta uma mentira que engana alguém, você já está mentindo e você já é um mentiroso. Não precisa de duas. Agora, nós mudamos essa condição. Nós saímos da condição de escravos do pecado e agora somos conduzidos para a liberdade na graça. Então, a nossa responsabilidade de nova vida, nós temos uma responsabilidade com essa nova vida que nós adquirimos. Como eu acho fantástico aquele final daquele filme do Steven Spielberg chamado O Resgate do Soldado Ryan. Não sei quantos já viram. Mas é uma mulher que tinha 4 filhos, 3 morreram na guerra, tinha um que estava desaparecido, aí o exército americano resolve investir na busca desse 4º desaparecido, porque eles entendem o seguinte: a mulher viúva, 4 filhos, 3 morreram na guerra. Então eles acharam que o mínimo que o Estado podia fazer por ela era encontrar esse último filho para poder trazer para ela. Então eles mandam um pelotão, que é comandado pelo Tom Hanks, para ir atrás desse menino desaparecido. Aí ele vai, ali o filme todo é a história deles indo e tal. Aí, quando encontra, Tom Hanks vira para ele, olha, muita gente
Muita gente desse pelotão morre nesse negócio todo, procurando esse rapaz. Aí o Tom Hanks vira para ele, depois que acha, e diz assim: olha aqui, fulano, faça com que isso tenha valido a pena. A gente veio atrás de você, teve gente desse pelotão que morreu para te achar. A gente não entende direito por que fizeram tanta questão da gente levar você para casa. Mas uma coisa, agora que nós resgatamos você está sendo levado para casa, faça com que isso tenha valido a pena. Viva de uma maneira que tenha valido a pena te resgatar. Porque se você se tornar um criminoso, tudo que nós fizemos aqui não valeu a pena. As pessoas que morreram aqui enquanto você estava sendo procurado, não vai ter valido a pena, vão ter morrido em vão. Então, viva para fazer tudo isso que aconteceu valer a pena. Não é? Lá, quase morrendo já lá, quase... A gente contou o final do filme para quem não viu. Tá igual aquele personagem do Walter Dávila na Praça da Alegria, lembram dele? Que o cara contava o livro todo, ele ficava bravo, pois é. Mas não tem como ilustrar isso se eu não cantasse o final do filme, né? Mas é isso, é bonito, porque no final cada aplicação dessa, a gente vê ali a lição da graça. É a lição da graça. O que a graça fez foi isso. Agora o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Agora a gente tem uma responsabilidade ética enorme com referência a isso. O que Deus fez, o que Jesus Cristo pagou por nós. Paulo está dizendo, por favor, depois de tudo que Cristo fez por vocês querem continuar na mesma vida, fazendo as mesmas coisas? Façam com que aquilo tudo tenha valido a pena. Agora vocês vêm para uma novidade de vida. Vocês são novas criaturas, vivam como pessoas ligadas a novas criaturas. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que a gente vê o batismo, né? Mas eu considero o batismo e ceia. Você sabe que a igreja medieval desenvolveu a ideia de 7 sacramentos. Não é? 7 sacramentos. Os sacramentos envolvem você a vida toda. Você tem, quando nasce, tem o sacramento do batismo infantil, como a gente viu aqui semana passada, que é para lavar o pecado original. Depois vem a crisma, que é o segundo sacramento. Depois vem a confissão. Toda vez você se confessa, é o terceiro sacramento. Se você se casa, o casamento é o sacramento também. Se você não se casa e resolve ter uma vida celibatária, a ordenação sacerdotal é também um sacramento. Até o último sacramento, quando a pessoa recebe o último sacramento, quando é que ela recebe? É a extrema-unção. Até lá. Então, a sua vida é cercada por esses sacramentos, na ideia da Igreja Católica, que vem de todo esse desenvolvimento medieval. O sacramento é um canal da graça. É por onde a graça vai atingindo a sua vida. É um tubo. É um tubo que conduz a graça até você. Então, você, para receber a graça, você precisa receber esses sacramentos. Faltou a Eucaristia, que também é um sacramento. A Eucaristia, toda vez que você participa da missa e recebe a Eucaristia, aquilo é sacramento. Então, cada coisa dessa é a graça de Deus. A graça de Deus só pode chegar até você através desses sacramentos. Aí, com a Reforma Protestante, claro, a gente entendeu que não existe essa ideia de sacramento, que a graça de Deus não precisa de nada disso. A graça de Deus nos chega através de Cristo e ponto final. Mas a gente fala em ordenanças, a gente não fala em sacramento. E não são 7, são 2. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles deveriam ser batizados, e o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eles deveriam lembrar-se dele na ceia. Então eu considero extremamente importantes essas 2 ordenanças, muito importantes. Agora, o batismo, muito especialmente, ele tem toda essa mensagem de mudança de vida. O batismo é um testemunho, ele não é só um ritual.
A pessoa não está só cumprindo o ritual, ela está dando testemunho da mudança de vida dela. Testemunho de que Cristo mudou a vida dela. Agora você imagina, uma pessoa dá testemunho da mudança de vida e continua na mesma vida, continua no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, não bate uma coisa com outra. Então é disso que Paulo está dizendo. O batismo é esse símbolo dessa mudança. Ele não está salvando você, mas ele está simbolizando que você está salvo. Ele não está perdoando você, ele está simbolizando que você está perdoado. Ele não está dando uma nova vida a você, né? Nem está lavando seus pecados. Lá pelo século 2, 3, depois de Cristo, já começaram algumas orientações dizendo que as pessoas deveriam ser batizadas em água corrente. Sabe por que água corrente? Porque a ideia é que o batismo lavava os pecados. Então você, se ficasse numa água parada, numa poça, ou num batistério, por exemplo, você vai batizado, deixou ali seus pecados. Quem vem depois pega aquilo tudo. Então tem que ser água corrente, quer dizer, você é batizado, e aí a água corrente está levando, lá, só se tiver alguém sendo batizado lá na curva, lá na frente também. Mas a ideia não é essa. O batismo não lava pecados, o batismo não perdoa. Mas o batismo simboliza tudo isso. Ele simboliza que seus pecados foram lavados, que seus pecados foram perdoados, que você é uma nova criatura. Bom, e finalmente, Paulo diz, vocês não podem continuar pecando, mas a gente peca. Nós não pecamos, a gente peca. E aí, como é que é isso? Parece uma coisa contraditória. Como é que Paulo está dizendo? Agora que vocês têm uma nova vida, como é que a gente ainda peca? Bom, aí eu volto àquela questão que eu disse que eu ia detalhar um pouco mais. Paulo está dizendo que nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Isto é, uma coisa está sob o domínio do pecado é você não saber que aquilo é pecado, não se importar se é pecado ou não ter nenhuma consciência de culpa, não se sentir mal, ter prazer com aquilo, isso aí é o domínio do pecado. Mas quando eu já não estou mais no domínio do pecado, aí acontece aquilo que João descreve na primeira epístola dele. João estava escrevendo para cristãos, para gente que nasceu de novo. Mas ele diz lá o quê? Ele diz lá, filhinhos, eu escrevo para você para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para conosco. Então, aí ele diz lá, aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Mas aquele que confessa o seu pecado, recebe o perdão de Deus. Então a diferença é exatamente essa. A diferença é que aquele que tem uma nova vida, ele já não está mais provocando o pecado na sua vida. Ele é vítima do pecado, mudou a posição. Ele não se joga no chão, ele tropeça. Não é? Ele não convida o pecado para sentar no colo dele. Ele está sempre se afastando. E quando acontece dele pecar, imediatamente ele sabe que pecou. E se sente mal com aquilo. Não estar mais sob o domínio do pecado é você ter consciência de que pecou e sentir-se mal com aquilo e querer se livrar daquilo. Entende? É o que Jesus Cristo disse lá para a mulher adúltera. O que ele disse? Queriam apedrejá-la, ele não deixou. Né? E fez tudo aquela intervenção dele. Mas depois que todo mundo saiu, depois que todo mundo foi embora, ele olhou para ela e agora vamos conversar nós dois aqui. Agora vamos falar sério nós dois aqui. Você viu que não te condenaram. Nem eu vou condenar você. Mas agora você vai e não vai mais fazer isso que você estava fazendo. Não vai mais cometer esse pecado. Porque agora você tem um compromisso com essa graça. Agora que essa graça alcançou você e mudou a sua vida,
mudou a sua lógica de pensamento, coisas que para você eram comuns e prazerosas, agora deixam de ser. Então você não vai mais voltar a essa vida que você tinha. Vai cometer alguns outros pecados, provavelmente. Mas aquele tipo de vida que ela tinha não vai ter mais. Aquele domínio do pecado sobre a vida dela não terá mais. Então é isso que Paulo está dizendo. Uma coisa é o testemunho lá da moça dando profissão de fé. O pastor pergunta para ela: você é pecadora? Você era pecadora antes de conhecer a Cristo? Eu era pecadora. E agora, você é pecadora depois de conhecer a Cristo? Eu sou pecadora. Aí ele pergunta: qual é a diferença? A diferença é que antes eu corria para o pecado. Eu era uma pecadora que corria para o pecado. Agora eu sou uma pecadora que corre do pecado. É a diferença de postura. Então é disso que Paulo está falando. É não haver esse domínio do pecado sobre a nossa vida. Não haver mais esse prazer de continuar fazendo aquilo que a gente sabe que já não faz parte da nossa nova vida, da novidade de vida que nós recebemos. Paulo vai continuar ainda no final do capítulo, ainda tem um outro trecho até o final do capítulo 6, ainda tratando sobre isso, mas agora ele vai enfatizar mais o fato de estarmos agora no caminho da justiça, e ele vai dizer o seguinte: vocês deixaram de ser escravos do pecado e agora são escravos de Deus. E aí a gente vai ver bem porque que ele está fazendo essa comparação e que vantagem que há em trocar uma escravidão pela outra. E por que é que a gente era escravo do pecado e agora é escravo, mas é escravo de Deus? Por que que ele usa essa nomenclatura e que isso tem a ver com a nossa experiência? Mas agora aí nesse trecho concluímos então que uma vez que a graça, como diz Paulo lá em Tito, que é o texto que lemos também, uma vez que a graça nos alcançou, ela nos disciplina a vivermos uma vida de santidade, de piedade e de conduta justa e reta diante de Deus. Então não há essa questão de a graça é muito boa, vamos continuar pecando que Deus vai sempre perdoando. Não. Se há experiência com a graça, há experiência com mudança de vida. Se há mudança de vida, nós somos novas criaturas e não estamos mais nos caminhos em que estávamos. Tá bem?